Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos do ISB que estão cursando ou iniciando o curso de Mariologia, vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nessa aula introdutória, eu queria ler com vocês o plano de ensino que vocês têm já aí no Moodle. Então eu coloquei na ementa: Jesus Cristo quis unir a Nossa Senhora, sua mãe e nossa, por obra do Espírito Santo, ao seu ser e à sua missão salvadora, segundo o desígnio do Pai, em favor da humanidade. O curso, portanto, descreve a importância de Maria no mistério de Cristo e da Igreja. Dedicaremos em nosso curso um momento para São José, padroeiro da Igreja, esposo virginal de Maria e, sobretudo, custódio do Redentor. Objetivo geral. O curso visa oferecer aos alunos uma visão ampla e articulada sobre a pessoa de Maria, a mãe de Jesus, no horizonte da Cristologia e da Eclesiologia. Ele reflete sobre a figura de Maria na Bíblia, no dogma e no culto, apresentando dados para enriquecer o diálogo ecumênico e a prática pastoral, articulados com a espiritualidade. Objetivos específicos: levar os discentes ao maior conhecimento da pessoa e da figura da mãe de Jesus, proporcionar um maior amor à figura da mãe de Jesus e mãe da Igreja, promover uma maior capacidade de compreender e ensinar a Mariologia como futuros bacharéis de teologia. E aqui tem o conteúdo programático: introdução geral à Mariologia, objetivo, história e método, apresentação bíblica, patrística e magisterial, sobretudo o capítulo 8º da Lumen Gentium, dogmas marianos, a cooperação de Maria na santificação da humanidade redimida por Cristo, o culto a Nossa Senhora, as aparições marianas, o princípio mariano da Igreja, São José e uma conclusão, como nós sempre devemos fazer, não é? A metodologia de ensino, como nós já fizemos nas disciplinas anteriores, aulas narrativas e gravadas, dialogadas, discussão e comentários a partir de materiais bibliográficos, estudos dirigidos extra classe, leituras, etc. A avaliação se dará pela somatória das várias atividades solicitadas pelo professor ao final de cada aula, ou, como estou fazendo sempre, 2 ao mês ou 1 ao mês, vamos ver, né? Com vistas à assimilação do conteúdo ministrado e ao melhor aproveitamento do espaço de educação remota. Bibliografia básica. Eu tenho algumas aqui, não sei se vou mostrar todas. Tenho bom, me perdi aqui. Do Eis a Tua Mãe, a síntese de Mariologia do Brustolin. Depois um artigo que eu escrevi, que é o artigo de pós-doc, Daniel Lázaro Ilso, A Mediação Materna de Maria em Cristo, na encíclica Redentoris Mater, de João Paulo II, segundo a apreciação de Joseph Ratzinger, que, quando, no momento oportuno,
eu apresentarei a vocês, darei e também o manual é este aqui, ó, que eu já mandei por e-mail, porque não foi possível postar no Moodle, tá bom? Por causa que era muito grande, do Murilo Krieger com Maria, Mãe de Jesus, e nesse ano a carta apostólica Patris Corde sobre São José. Depois tem aqui a bibliografia complementar, o dicionário de Mariologia, de Baltazar, o culto a Maria hoje, de Clodovis Boff, o cotidiano de Maria de Nazaré, introdução à Mariologia, Blovis Clodovis, visão social da figura de Maria na Revista Eclesiástica Brasileira, depois abaixo do Leonardo Boff, São José, a Lumen Gentium, o meu livro que está em italiano, La Mediazione Materna in Cristo, que é a minha tese doutoral, o meu professor Hauck, a Mediazione, Introduzione alla Mariologia, Carta Encíclica Redentoris Mater, de João Paulo II, Exortação Apostólica Redentoris Custos, e o Papa Paulo VI, o culto à Virgem Maria. Eu estou tentado aqui, queridos, a mostrar para vocês os livros que eu sempre bagunço. Aqui está o livro, vamos ver aqui, o artigo na revista Encontros Teológicos, São José de Boff, a Mãe do Redentor, Redentoris Mater, a minha tese, o cotidiano de Maria de Nazaré, Eis a tua mãe, do Budrustolin e etc. O livro que eu entreguei para vocês em PDF tem uma nova versão também pela Santuário, só tem pela Santuário, mas não tem as imagens tão lindas que tem na versão antiga, tá bom? Então, é isso, gostaria que vocês fizéssemos aulas assim de 20 a 30 minutos gravadas e pudéssemos entender o que eu quero. Eu não tenho nenhuma possibilidade de poder fazer aula online, por questões várias, mas procurarei fazer com todo carinho essas apresentações gravadas em um material, não é? Hoje, no guia de estudo, nós vemos a introdução, plano de ensino, apresentação da didática do curso e notas introdutórias, e eu vou usar para ela o próprio livro do nosso querido Murilo Krieger. Alguns pontos são importantes. Por quê? Ele escreveu mais um livro de Mariologia, um livro que eu aconselho a todos aqueles que querem se iniciar no tema. Diz ele, por que um livro que se chama Com Maria, Mãe de Jesus? Porque queremos seguir Jesus Cristo e porque o Evangelho nos apresenta sua mãe como aquela que, melhor do que qualquer outra criatura, soube acolher os dons de Deus e obedecer à sua vontade. Porque Maria viveu sempre perto de Jesus, intimamente unida a Ele, e colaborou decididamente na realização de sua missão. Porque Maria viveu sempre perto de Jesus, intimamente unida a Ele, e colaborou decididamente na realização de sua missão. Porque Maria está muito próxima de nós, percorreu caminho semelhante aos nossos e, na fé, deu os passos que o Senhor lhe foi pedindo. Porque somos chamados a escutar a palavra de Deus e a meditá-la em nosso coração, a responder-lhe na oração e a ser solidários com os outros, a participar na vida comunitária e ser fortes nas dificuldades, programa de vida que antes de ser nosso foi de Maria, porque queremos ser filhos da Igreja, Maria, nossa irmã, na ordem da criação, nossa mãe na ordem da salvação,
é membro especial dessa igreja. Atentos à sua vida, descobriremos que ela foi o que cada mulher e cada homem é chamado a ser. Com o seu sim, deu ao Senhor uma resposta que lhe agradou plenamente e revolucionou a história da humanidade. Porque devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, que torna viva em nosso coração a pessoa de Jesus. Maria entende dessa ação de modo privilegiado. Colaborou com ele na encarnação, aceitando ser envolvida em sua sombra, e esteve presente no cenáculo de Jerusalém, quando o Espírito Santo deu início à expansão da Igreja. Ela nos ensina como se deixa conduzir por aquele que continua hoje no mundo a obra de Jesus. Ensina-nos também como participar da obra da santificação do mundo. Resumo do resumo mais profundo, não é? Temos aqui uma síntese da síntese da síntese do que a minha didática, sempre seguindo o esquema da teologia fundamental católica, Sagrada Escritura, tradição, revelação, né? O magistério, os dogmas. Na página 18, o autor diz: a Mariologia na teologia. O estudo da Mariologia não é jamais e jamais poderia ser uma reflexão isolada. É preciso evitar apresentações unilaterais da figura e da missão de Maria. Há necessidade de ligá-las aos estudos de Cristologia, Eclesiologia, Pneumatologia, Antropologia e Escatologia. A Sagrada Escritura deve ser a alma da Mariologia. Também deve ser levada em conta a tradição, já que ela e a Sagrada Escritura fazem parte do único depósito da Palavra de Deus confiada à Igreja. A Mariologia tem uma grande força pastoral e constitui uma força inovadora dos costumes cristãos. Para isto, é necessário a promoção de uma autêntica piedade mariana. O povo percebe que Maria está profundamente impregnada do espírito dos pobres de Yahvé, que esperavam de Deus a própria salvação, pondo nele toda a sua confiança. É inegável o raio de ação de Maria no mundo de hoje. Vemos isso na fé e na piedade dos fiéis, nas tradições das famílias cristãs, das comunidades paroquiais e das dioceses, nos institutos religiosos, nas atividades missionárias, nas sebes e nos movimentos, no poder de atração e irradiação dos grandes e pequenos santuários, na Terra Santa, nos numerosos templos que a fé cristã ergueu. No campo ecumênico, há os que se preocupam com o lugar que a Igreja Católica dá a Maria na teologia e na vida dos fiéis. É preciso ter consciência, contudo, de que a unidade só poderá ser reencontrada verdadeiramente se estiver fundada sobre a unidade da fé. Trata-se, pois, de descobrir o lugar de Maria, nossa mãe comum, nesta fé. Por isso que aqui eu gosto sempre de apresentar que o Concílio Vaticano II nos apresenta Maria em relação a Cristo e à Igreja, não é mesmo? Aqui temos nunca que deixar de entender o papel de Maria em relação ao seu filho. A Mariologia deve ser cristotípica, Maria em relação ao seu filho, e eclesiotípica, em relação à Igreja.
Por isso que as páginas 19, o autor fala em busca de uma espiritualidade mariana. E é esse o nosso objetivo do curso também. Não só gerar uma teologia, mas gerar uma teologia que gera uma espiritualidade, porque gera uma vida na igreja. João Paulo II, na Redemptoris Mater 45, fala da dimensão mariana da vida de um discípulo de Cristo. Como dar essa dimensão à nossa vida? Nossa formação mariológica deve ser integral, isto é, abraçar o estudo, o culto e a vida. Para isso é necessário adquirir um conhecimento completo e exato da doutrina da Igreja sobre a Virgem Maria, alimentar um amor autêntico à Mãe do Salvador, desenvolver a capacidade de comunicar esse amor. O estudo da Mariologia, diz o autor, tende como sua meta última a aquisição de uma sólida espiritualidade mariana com a Igreja. Queremos seguir as pegadas do itinerário percorrido pela Virgem Maria, a qual avançou na peregrinação da fé, Redemptoris Mater 2. Queremos descobrir a sua presença materna na Igreja e em nossa vida. A história do Brasil parece um imenso andor de Nossa Senhora, carregado pelo povo humilde, através dos tempos. Carregando o andor, o povo carrega pelas ruas sua esperança. A história de Maria é a imagem da história do povo humilde. É uma história que ainda não terminou. Citando Carlos Mesters, Maria, Mãe de Jesus, de Petrópolis Vozes. E aqui cita Lumen Gentium 67, um trecho, mas antes diz: quando se fala da Virgem Maria, o que parece primeiro são as devoções, as expressões do povo. Tais expressões, é verdade, nem sempre são as mais puras, mas cuidemos para não reduzir a devoção a Maria a uma série de conceitos intelectuais bem expressos. Na Mariologia, prestem atenção, queridos, 2 perigos devem ser evitados: o do exagerado sentimentalismo e do racionalismo diante do mistério. A verdadeira devoção, lembra-nos o Concílio Vaticano II, não consiste num estéril e transitório afeto, nem numa certa vã credulidade, mas procede da fé verdadeira, pela qual somos levados a reconhecer a excelência da Mãe de Deus, excitados a um amor filial para com nossa Mãe e a imitação de suas virtudes. Então, aqui, Lumen Gentium 67. Temos um panorama geral. Depois aqui, a verdade sobre Maria, cita João Paulo II na Redemptoris Mater 1, né, dizendo: a mãe do Redentor tem um lugar bem preciso no plano da salvação. Paulo VI diz assim: se desejamos ser cristãos, devemos ser marianos, isto é, devemos reconhecer a relação essencial, vital, providencial que une a mãe a Jesus e que abre para nós o caminho que conduz a ele. Tantas coisas aqui. E depois, num breve texto muito bonito, que eu não vou ler tudo, claro, estou narrando, o autor diz: ensinai-nos a amar vossa mãe. Ensinai-nos a amar a vossa mãe, Maria, como amaste vós. João Paulo II, na exortação pós-sinodal Eclésia em América. E uma pergunta, que depois eu peço que os senhores trabalhem, eu vou deixar um pequeno trabalho, que já vai valer uma nota boa para vocês,
introdutória que vos leve a criar esse gosto, né? Diz assim: será que a Igreja Católica não fala demais de Nossa Senhora? O importante não é Jesus Cristo? Por que é que eu deveria amá-la? Diz Dom Krieger: eu participava de um programa de televisão ao vivo e respondia às perguntas sobre a Virgem Maria no mistério de Cristo e da Igreja. O último bloco estava quase no final, quando veio essa pergunta de uma telespectadora que tudo indicava, mais do que atacar a devoção à Virgem Maria, expunha com fraqueza sua dúvida. Minha resposta precisava ser breve e objetiva. Disse-lhe: eu acho importante precisar. No centro de nossa fé está Jesus Cristo. Ser cristão é fazer o que ele fez e amar o que ele amou. Pouco antes de sua morte, ao final, depois de uma convivência de 3 anos com os apóstolos, disse-lhes: este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Portanto, minha irmã, você erraria se amasse Nossa Senhora mais do que Jesus a amou aqui na terra. Entretanto, porém, não amá-la como Jesus, não poderá ficar tranquila, porque não atingiu o ideal. E é verdade, para aprender a amar Maria como Jesus a ama, é preciso colocar-nos em seu lugar, isto é, ser filho e discípulo de Maria. Tema muito lindo, e que de fato, de ter sido a primeira entre as criaturas humanas admitidas à descoberta de Cristo, a ponto de ter dado início com o sim da Anunciação à nova aliança. Não fez seu caminho menos difícil. Dia a dia precisou Maria peregrinar na fé, Lumen Gentium 2:20. Acredito que a sua maior alegria será nos ensinar a penetrar no coração do seu Filho, para conhecer seu amor e ter seus sentimentos. Sendo como Jesus, filhos e discípulos de Maria, teremos condições de saber como ele olhava sua mãe, que lugar ela ocupava em seu coração, como espera que nós a amemos. Perceberemos também que a Virgem Santíssima viveu para ele. Aos poucos, descobriremos que a lição dada por Maria em Nazaré, ou hoje é sempre a mesma, respectiva, sim, jamais monótona, apontando-nos Jesus, nos dirá o que outrora disse aos serventes no casamento de Caná da Galileia: fazei o que ele vos disser. E então eu queria apenas reler com vocês o guia de estudo. Então, fizemos a introdução, o plano de ensino, essa apresentação didática e notas introdutórias e 2 pontos: a Mariologia na teologia e a espiritualidade mariana. E depois eu pus uma tarefa para vocês entregarem no dia 30/8. Olha só. Responda de modo ordenado e aprofundado. Primeiro, são 4 perguntas breves, mas importantes, hein? Qual a relação de Maria com os cristãos? O que quer dizer que a Mariologia não é e jamais poderia ser uma reflexão isolada? O que nos explica a afirmação da Lumen Gentium 67 sobre Nossa Senhora? E tem aqui citado, e se vocês quiserem depois eu posso... Não, vou ler com vocês. E todas as perguntas já tem a página onde procurar. Vou deixar para vocês lerem Lumen Gentium 67. O que nos explica a afirmação do Lumen Gentium? Diz assim: muitos de caso pensado ensinam o Sagrado Concílio esta doutrina católica
e ao mesmo tempo recomenda a todos os filhos da Igreja que fomentem generosamente o culto à Santíssima Virgem. E aí explica Cristo, Maria, a Igreja. E depois a última, o que significa amar verdadeiramente Nossa Senhora? Eu vou dar 3 pontos para vocês nesta pergunta, já imagina 3, para que vocês tenham motivação em estudar. E aqui buscar apresentar uma visão clara. Depois, a cada aula, sabendo que esse semestre teremos alguns feriados, terei que reduzir, resumir para poder apresentar o conteúdo na sua essência, mas vamos na profundidade. A aula hoje é um pouco profunda, porque nos quer levar essa relação entre Maria e Cristo, Maria, Cristo e nós, Igreja. E nos querem fazer entender esses 2 pontos, visão eclesiotípica e cristotípica de uma Mariologia. Tá bom? Vamos trabalhando, conto com a vossa ajuda e agradeço imensamente. Paz e bem.